Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui em mais um vídeo, mais uma noite abençoada em nome de Jesus. E estamos aqui na nossa página, no Devocional Diário, Acertando o Alvo. Todos sejam bem-vindos, bem-vindas e agradeço pela sua vida, agradeço pelas curtidas, pelo compartilhamento, sabendo que tudo que nós fazemos para Deus, nada é em vão. Amém? É tudo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero trazer hoje para você, nessa noite, em primeiro lugar, também desejar um feliz dia dos professores, né? Hoje é dia 15 de outubro. Que Deus abençoe a todos os nossos colegas, professores que nos formam desde do ensino fundamental, né, até aqueles que vão para a faculdade, para as pós-graduações. Que Deus abençoe a tua vida e que, né, a tua família seja abençoada, o teu trabalho também. Então, que Deus abençoe todos os professores do Brasil. Nós precisamos muito, né? Em nome de Jesus. Então, eu quero trazer para você uma palavra nessa noite que estava meditando, que está lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 11. Nós não vamos ler todo ele, mas é uma palavra bem interessante que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, o tema desse vídeo, para você que está me vendo, para você que vai assistir depois, para você que vai compartilhar, é sai para fora, ok? Então, talvez você que está aí do outro lado, precisa sair para fora de algumas situações da tua vida, né? Sejam elas financeiras, emocionais, espirituais, né? Profissionais, enfim. Então, nós vamos aprender com o Senhor Jesus rapidamente 3 ensinamentos que essa parte da palavra de Deus, né, o que ele traz aqui nesse capítulo 11, ele traz para o nosso coração, ok? Então, peço desculpas que a minha voz ainda está um pouco assim, que pegou um resfriado, mas já estou bem, graças a Deus, estou bem melhor, né? Então, eu gostaria de fazer uma leitura, eu não vou ler todo o capítulo, mas são 3 pontos para que nós possamos sair para fora, que nós possamos ressuscitar, né? Seja a tua fé nessa noite, talvez você que vai me ver, ou que vai ouvir essa palavra também, esteja se perguntando que você precisa realmente sacudir a tua fé, que você precisa de um renovo na sua fé, você precisa ressuscitar, não é? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então nós vamos aprender 3 coisas que essa palavra traz para nós. Amém? Então vamos fazer a leitura. Ressurreição de Lázaro, muito conhecido de todos nós. Dentre tantas lições, hoje nós vamos pontuar apenas 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Até aqui, depois nós vamos fazer outras leituras, né, rapidamente. Então, 3 coisas que nós precisamos aprender com essa palavra. Em primeiro lugar, aqui,
O Senhor Jesus, como muito conhecido é de todos nós, ele ressuscitou a Lázaro. Lázaro já estava morto, ele estava doente, né? Então, 3 pontos que nós precisamos aprender aqui. Que o Senhor Jesus, amados, ele sabe de todas as coisas e ele tem a hora certa para chegar na nossa vida, para chegar na nossa casa e para chegar no nosso trabalho. Amém? Então aqui as irmãs de Lázaro, elas estavam na verdade aqui, né, dizendo que ele recebeu essa notícia de que Lázaro estava doente, Lázaro estava enfermo. Se você notar ali no versículo 3, no versículo 4 do capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus recebeu a notícia, ele já sabia que essa enfermidade não era para a morte, mas sim para que o Filho de Deus fosse glorificado, para que a glória de Deus fosse glorificada. O que isso quer dizer? O Senhor Jesus teve uma palavra de conhecimento, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Ele sabe do meu e do teu problema, Ele sabe da tua e da minha necessidade. Só que nós precisamos desenvolver uma visão espiritual. Nós falamos em outros vídeos sobre a fé, né? A fé sobrenatural, quando a fé que transpassa o olhar terreno, aquele olhar das coisas óbvias, né? Então o Senhor Jesus seria muito óbvio, ao receber a notícia, ele já sair correndo, não é mesmo? Seria óbvio, seria o natural. Quando você recebe a notícia de alguma enfermidade, quando você recebe a notícia sobre teu familiar ou qualquer outra notícia, não é assim? Rapidamente nós, como seres humanos limitados, nós já nos movemos, nós já saímos correndo, não é mesmo, para tentar resolver. E essa primeira parte nos chama a atenção que quando ele soube que Lázaro estava doente, no versículo 6 do capítulo 11, diz que ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então eu estava meditando, por que será que o Senhor Jesus demorou 2 dias no lugar onde estava? Na verdade, ele precisava voltar para aquela cidade, só que aquela cidade havia perseguido o Senhor Jesus. Eles haviam tentado apedrejá-lo, né? Se nós formos olhar nos versículos anteriores aqui da palavra, a cidade onde Lázaro estava não recebia, né, o Senhor Jesus de bom grado. Mas não era por isso somente, né? Porque aqui a palavra de Deus diz que ele sabia que essa enfermidade não era para a morte, ele sabia que isso era para glorificar o nome do Senhor. Talvez seja difícil acreditar que a luta que você está passando, a dificuldade, talvez a falta de fé, o ânimo que te falte, talvez, seja para glorificar o nome do Senhor. Mas é isso mesmo que Deus quer dizer para nós essa noite, que nós precisamos crer para ver a glória do Senhor. E quando isso acontece, ele pode entrar em ação, né? Agir na nossa vida, e aí com certeza a gente vai poder testemunhar a ação de Deus. Então o Senhor Jesus, ele demorou 2 dias no lugar onde estava, mesmo sabendo que Lázaro estava doente. Primeiro lugar que a gente precisa pensar é que Deus, o Senhor Jesus, ele sabe a hora certa para mudar qualquer situação. Ele sabia que se ele fosse naquele momento, amados, talvez a situação não mudaria. Né? Claro que ele tem todo o poder, né, de mudar qualquer situação. Mas o que eu quero dizer para você é que o Senhor Jesus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele sabe a hora certa de agir. E é aí que nós precisamos ter a paciência de esperar, a paciência de olhar para a palavra e declarar que ele sabe a hora certa de agir. O Senhor Jesus esperou 2 dias ainda naquele lugar, porque ele sabia que se ele voltasse antes, se ele se antecipasse, não era a hora, né? Não era a hora da vontade de Deus, porque ele, mesmo sendo Deus, sendo filho de Deus, ele tinha sua parte humana em que toda a palavra ele obedecia ao Senhor. Ele obedecia a Deus, ele obedecia ao seu Pai, ele não fazia nada sem obedecer ao seu Pai. E é isso que nós precisamos fazer, esperar a hora certa para agir, obedecer a Deus. Então, ele se demorou, e aí ele ainda diz, né, ali no versículo 8, os discípulos disseram, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tu vais voltar para lá, ou seja, tu vais voltar para esse lugar onde queriam te matar. E aí o Senhor Jesus disse, olha, não são 12 as horas do dia, a gente sabe que são 24 horas, mas são 12 de dia, 12 à noite. E aí ele responde ainda para os discípulos, dizendo que se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça,
porque nele não há luz. O que ele quer dizer é que no tempo certo ele iria agir, na luz ele ia agir. E o Senhor Jesus, ele age na luz. A palavra de Deus diz que ele é a nossa luz. A lâmpada para os nossos pés, né, é a palavra de Deus. Ela é a luz para o nosso caminho. É ela que ilumina o caminho, o nosso caminho, quando ele está escuro, quando as lutas dessa vida, quando as coisas tentam nos sufocar, quando as pessoas se opõem a você. A oposição das pessoas, às vezes, é mais difícil de nós, vamos dizer assim, não digo combater, mas enfrentar do que a própria luta em si. Não é? Por exemplo, se você está com uma luta financeira maior do que a luta, ou por exemplo, da falta de um dinheiro, uma conta que você precisa pagar, algo, é a oposição. Eu até coloquei na nossa página que maior do que a luta em si, quando não é construir a arca, né? A dificuldade de fazer a arca, é as vozes contrárias, não é mesmo? Que tentam te parar, que tentam nos parar no meio do caminho. Então essa é uma questão muito importante de nós analisarmos. E aí diz claramente, ainda lá no versículo 14, ele diz que Lázaro morreu, mas por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Ou seja, ele se alegrava pelo fato de não estar lá na hora que Lázaro morreu. Mas por que será que o Senhor se alegrava? Ele se alegra, Lisa, com a morte dos seus santos. Vamos se dizer que a palavra de Deus diz que Deus tem prazer, Deus recolhe os seus santos, aqueles que são seus. Né? O apóstolo Paulo diz que morrer para ele era lucro. Quem morre com Cristo está no lucro, porque sabe que vai herdar a vida eterna. O grande segredo dessa vida é você que está me vendo e ouvindo, é aceitar o Senhor Jesus enquanto é dia. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Buscar Ele enquanto a gente pode achar. Vai chegar dias que nós não vamos conseguir achá-lo. E que dias são esses? Os dias da volta do Senhor Jesus. Não é? Vai ficar uma segunda chance para aqueles que ficarem. E olha só o que ele fala. Por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então ele sabia que os discípulos aqui ainda, amados, eles ainda eram incrédulos em muitas coisas, apesar, né, se nós formos observar a palavra, deles terem andado com o Senhor Jesus uma boa parte do tempo. Eles às vezes não acreditavam, se você for olhar lá para a palavra, na tempestade, no barco, quando Pedro afundou, depois nós vamos discutir isso também, trazer essa palavra, existiam momentos que os discípulos não estavam prontos ainda. Você sabe aquela pedra que ainda está para ser lapidada? É isso mesmo. Quando é que eles foram crer, Lisa, realmente fazer a comissão do Senhor, espalhar o Evangelho, depois da ascensão do Senhor aos céus? Aí é claro que o Espírito Santo ele desce, né? O próprio Senhor Jesus disse que nos deixaria um consolador, e aí o Espírito Santo começa a trabalhar e a convencer. Então os discípulos eles começam a fazer os mesmos milagres. A Bíblia diz que aquele que crê fará. O próprio Senhor Jesus disse, né, aquele que crê fará as mesmas obras que eu faço e maiores, porque ele ia subir, ele ia para o Pai. O tempo dele de ministério foi muito curto, mas aquele que cresce teria muito mais tempo para fazer, né, aquele que acreditasse na sua palavra. Então, primeiro lugar, primeiro ensinamento aqui para você que precisa de uma palavra de ânimo é que Jesus sabe do teu problema e sabe tudo que você está passando. Amém? Ele sabe de todas as coisas e ele sabe a hora certa para mudar a situação. Olha que interessante, ele ainda se demorou naquele lugar, mas ele se demorou por causa de um propósito, ali no versículo 15. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, ou seja, para que os discípulos e toda aquela população acreditasse que Lázaro, então, morreria, e aí sim o Senhor Jesus teria com ele. Aí, então, a segunda parte, amados, que nós precisamos aprender com essa palavra é que nós precisamos crer sem ver. Né? Nós precisamos acreditar, porque aí ali diz no versículo 16 que Tomé, ele disse, ó Senhor, então nós vamos também morrer contigo, vamos também nós para morrermos com ele. Os discípulos achavam que se voltasse para aquela cidade onde ele estava sendo ameaçado, apedrejar, né, queriam matar o Senhor Jesus, eles iam morrer. Essa era a visão natural das coisas, essa é a visão natural. E Deus quer dizer para você nessa noite, não procure não olhar com os olhos naturais, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Mas quando a gente se apega à palavra,
ela é o nosso guia, ela é a nossa bússola diariamente. Amém? Então, a segunda lição é que nós precisamos crer sem ver, né? Crer sem ver. Então, mais lá adiante, aí elas começaram a conversar, né, com o Senhor Jesus, e ele diz então, lá no versículo 25, que ele é a ressurreição e a vida. Ele diz para Marta e para Maria que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê não morrerá eternamente. Aí ele pergunta, crês isto? Aí respondem, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. No versículo 40, aí passa-se a história, então, né? Ali ele começa a trazer toda a história, que ele entrou na aldeia, né? Marta estava ali, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e aí ele chegou perto do túmulo, Jesus se agitou vendo, né, aquele lugar, ele amava muito a Lázaro, Jesus chorou a morte de Lázaro, muitos conhecem essa história, a gente precisa meditar, tirar essas lições espirituais, amém? E lá no versículo 40 ele diz, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, sim, segunda lição para nós temos que crer para ver a glória de Deus. Muitas pessoas hoje precisam ver para crer, não é assim lá fora? Ah, eu só vou acreditar vendo. Essa matemática, a gente já disse aqui, com Deus, ela não funciona, né? A gente precisa crer. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que todo aquele que se achega a Deus é necessário que ele tenha fé, né? E a fé é a certeza das coisas que eu espero, né? A convicção das coisas que eu não vejo. Todos os dias você precisa ler esse versículo, meditar e lutar contra a incredulidade, né? Incredulidade é algo, amados, que desagrada e muito a Deus. A pessoa é incrédula, a pessoa não crê na palavra. A pessoa precisa crer, mesmo que os seus olhos digam ao contrário, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, e principalmente, queridos, mesmo se as pessoas se oporem à tua fé. Quantos riam e zombavam de Noé quando ele fazia a arca? Deus já tinha avisado que ia destruir o mundo pelo dilúvio, ia fazer todas as coisas novas, e riam dele. O grande segredo não foi a dificuldade de construir a arca todos aqueles anos. A questão foi que Noé conseguiu construir porque ele não deu ouvidos às pessoas, às vozes contrárias. Então a gente precisa crer, a gente não pode ser incrédulo. Deus não se agrada daquele que não crê, daquele que é incrédulo. Então a segunda lição é que nós precisamos crer sem ver. Mais bem-aventurado é aquele que vai crer sem ver. Se bem-aventurados eram eles que andavam com o Senhor Jesus e viam os milagres todos os dias, né? E mesmo assim, por exemplo, Pedro afundou, Tomé duvidou, a tempestade veio no barco e eles se apavoraram andando com Jesus, né? Fisicamente. É que eles não tinham o Espírito Santo ainda para fazer esse trabalho, essa transformação. Imagina nós somos mais bem-aventurados porque não estamos vendo, mas estamos crendo. Amém? E o terceiro ponto é que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus chegou perto do túmulo, e ele disse o que? Tirai a pedra. Não é assim? Ele já estava morto há 4 dias, todo enfaixado, já cheirava mal. Todas as pessoas se reuniram na aldeia para ver esse grande evento, porque o Senhor Jesus, ao chegar já nesse momento, se agitou muito em espírito. Diz aqui a palavra, você vai poder ler, é do 1 ao 46, é grande o texto, e diz ali que tirai a pedra. Aí Marta disse, Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí foi que o Senhor Jesus disse, não te digo, Marta, que se tu crer verás a glória. Ah, mas ele já está morto. Talvez você diga, mas já faz mais de 4 dias. Talvez essa situação que você está vivendo, seja ela no teu casamento, seja ela no teu ministério, seja ela na tua saúde, já está, como diz, né, morto e enterrado, como o próprio Lázaro. Já estava morto, enterrado, enfaixado e já cheirando muito mal. E talvez você olha, já estou fazendo velório dessa situação, não tem mais jeito. Mas você precisa entender, queridos, que quem tirou a pedra não foi Lázaro. Não é?
Quem é que mandou tirar a pedra? Foi Jesus. Então, não faça coisa que Deus não mandou você fazer. A pedra quem tira é Cristo. Amém? Qual é a minha função, então, Lisa? Qual é o meu papel? É crer. Não foi Lázaro que tirou a pedra. Foi Jesus. Lázaro estava morto. Mas quem tirou a pedra foi Jesus. Jesus disse, tirai a pedra. E aí tiraram a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e deu graças ao Senhor. Aliás, ele disse que sabia que o Pai sempre o ouvia. Mas ele falou isso, olha o que diz no versículo 42. Ele falou isso diante da população, dando graças ao Senhor, graças a Deus. Mas ele disse que eu sabia, Pai, que tu sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Olha que interessante. Para que creiam que tu me enviasse. Mais uma vez ele fala sobre acreditar. Na verdade, ele não precisaria fazer nada. Diz ali no versículo 41 que Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. E depois ele disse, aliás, eu sabia que tu me ouves, mas eu falei isso por causa das pessoas que estavam aqui presentes, para que elas crescem que tu me enviasse. Então o Senhor Jesus só poderia ter mandado tirar a pedra, amados, não precisava falar nada. Mas ele ainda novamente deu uma chance, dizendo, não, eu falei, Pai, eu sei que tu me ouves, aliás, eu só falei isso para que essa multidão aqui presente acreditem que tu me enviasse. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus dando sinais para aquela população, para que acreditassem. Guarde no teu coração, quem tira a pedra, quem remove, não somos nós, é Cristo. Não faça a parte de Cristo, não tente fazer a parte de Deus. E qual é a minha parte, Liz? É crer. Ah, mas eu acho tão pouco. Não é assim? Às vezes eu pensava assim também, mas é tão pouco, parece. Eu quero dar uma força para Deus. Tem gente que quer ajudar a Deus. Eu quero dar uma forcinha, porque é só acreditar é pouco. Parece que as coisas não estão agitadas. Não precisa ser agitado. A vida com Deus não precisa ser agitada. Precisa ter a unção de Deus. Eu quero dar uma ajuda a Deus. Espera aí, Senhor, deixa que eu arredo a pedra junto. Jesus não mandou Lázaro arredar a pedra. Então, faça somente aquilo que ele diz que Deus mandar você fazer. Mas como é que eu vou saber, Elisa? Aqui, ó, treinando ouvidos espirituais. Tá, e como é que eu faço para ter um ouvido espiritual? Orando, passando horas, minutos em silêncio. O que o Senhor Jesus disse? Entra no teu aposento e ora a Deus. Fica em silêncio um pouco. Às vezes nós oramos, não é assim? Jogamos tanta coisa, uma lista. A gente vem com uma lista pronta, não é? Só que às vezes a gente precisa ficar quieto, só em silêncio, para tentar ouvir a voz de Deus. Então Lázaro, qual foi a parte de Lázaro? Sair para fora. Então diz aqui a palavra, ó. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Vem. Vem para fora, é o que ele está dizendo para mim e para ti nessa noite. Vem para fora. A pedra eu já tirei, quem remove a pedra é Deus. Quem remove a ansiedade é Deus, a depressão, a dívida, o problema, a enfermidade é Deus. Qual é a minha parte, Lisa? Eu tenho que ajudar a Deus? Não, eu preciso crer. Se creres, verás a glória de Deus. Eu preciso acreditar e ficar firme. Eu não posso hoje acreditar, essa semana tá eufórica na fé e na outra semana, ó, cai na fé. Parece que nada adiantou. Não posso estar numa semana profetizando a vitória, na outra semana só falando coisa contrária. Então não vai resolver. Você tem que falar a palavra, né? Você tem que declarar a palavra. E a palavra diz que em todas essas coisas, em todos esses problemas que eu falei, emocionais, espirituais, físicos, financeiros, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Todas essas coisas, então é todos os dias. Ah, mas eu não consigo manter essa fé, essa grande fé. Não preciso ter uma grande fé. Eu preciso ter uma firme fé. Uma fé bem firmada e bem fundamentada. Não preciso ter uma grande fé. Uma pequena fé como um grão de mostarda, que ao plantá-la dá uma grande árvore ao seu tempo. Então aqui o Senhor Jesus disse para Lázaro, olha, sai. E saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos todos atados. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Então, amados, o terceiro passo é que nós precisamos sair para fora.
ouvir a voz do Senhor Jesus. Guarde isso. Precisamos saber que Jesus chega na hora certa, ele sabe a hora de entrar em ação, enquanto é dia, porque quem anda de dia não tropeça. Amém? Segundo ponto, precisamos crer sem ver. Aí estamos agradando a Deus, porque muitas pessoas às vezes, mas como nada acontece na minha vida, eu não consigo um trabalho abençoado, eu não sou curada, minha família não está liberta, eu não consigo nada, parece que a minha vida está trancada, Liz, eu não vou para frente. Talvez esteja faltando você declarar com fé. Talvez você precise fazer uma análise de como está a tua vida. Se uma semana você está assim, uma semana você está, de outra forma. A Bíblia diz sobre a inconstância na fé. Nós não podemos ser como a onda do mar que vai e vem. Precisa ter uma fé, como o Senhor Jesus. A nossa fé é construída na rocha. A rocha é a palavra. Mesmo se eu enxergar tudo desmoronando ao meu redor, mesmo se você enxergar tudo desmoronando ao meu redor, mas não é fácil. Você está falando aí nunca viveu, já vivi. Não é fácil, mas é possível. Amém? Então, Jesus disse para ela ali, para Marta, para Maria, se tu crer, verás a glória de Deus. E aí, novamente, ele fala aqui, tirai a pedra. Então, terceira lição, precisamos saber que quem tira a pedra é o Senhor Jesus. Quem remove é o Senhor Jesus. Mas quem ouve a voz e sai para fora, somos nós. Eu e você. Qual é a nossa parte? Ouvir a voz de Deus e sair para fora para o lugar que Ele nos chamou. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite, que você possa ler novamente esse capítulo, meditar. Nós poderíamos falar muitas outras coisas ainda aqui essa noite, Poderíamos falar outras lições que essa passagem traz para nós, mas as principais são essas. Deus vai tirar a pedra, vai remover todas as pedras que porventura estejam no teu caminho. Sejam elas emocionais, espirituais, financeiras, sejam elas você que faz a obra de Deus, que precisa romper, precisa da unção do Senhor. Então não importa. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. A nossa parte é ouvir a voz dele e sair para fora. Amém? Então, o meu desejo é que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada. E mais uma vez, queridos, curta a nossa página, compartilhe essa palavra com quem você acredita que precise ouvir e saia para fora. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Peça para o Senhor blindar os teus ouvidos e o teu coração e firmar a tua mente na palavra dele. Pense também em Noé. Noé demorou anos, muitos anos para construir a arca, mas ele obedeceu o Senhor. Ele não deu ouvidos às vozes contrárias. Peça ao Senhor, se você acha que não consegue ter essa fé tão firme, ore a Deus, feche no teu quarto, vá para um canto, fique uma hora ali sozinho, só com louvor ou no silêncio mesmo, e peça, Senhor, fala comigo, fala comigo através da tua palavra, me firma, coloca, Senhor, os meus pés sobre a rocha. O Senhor é o Deus da minha salvação. Me ensina a não me antecipar. Me ensina a não querer a fazer a tua parte, Senhor. O Senhor não precisa de ajuda. Amém? O Senhor sabe de todas as coisas. Não precisa de uma ajudinha. Senhor, eu quero te dar uma ajudinha aí. Não precisa. O Senhor sabe de todas as coisas. A pedra quem tira é Ele. A nossa parte é ouvir a voz e sair para fora e crer. Amém? Em nome de Jesus, Pai. Que a tua vida e a tua casa, nesse momento eu profetizo bênção, profetizo saúde para você que está me vendo e ouvindo, profetizo sobre a tua vida a bênção de Deus, prosperidade no teu trabalho, que caia por terra nessa hora toda a inveja, todo o mal, caia por terra toda a confusão, caia por terra sobre a tua vida todas as armadilhas de Satanás, toda a língua enganosa contra a tua vida. Que Deus te livre do homem mau, do homem enganoso, da língua fraudulenta, em nome do Senhor Jesus. Que você possa crer e com certeza você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Eu te abençoo nesse momento, você que está me vendo. Eu te abençoo a tua casa, o teu trabalho, toda a ansiedade, toda a dor no peito, toda a enfermidade, porventura todo e qualquer mal, toda e qualquer aflição que você esteja vivendo, qual seja o problema que você vai assistir, ele seja agora solucionado, que essa pedra seja removida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos na tua palavra
Cremos que o Senhor tem poder. Nos ajuda, Pai, a crer. Ajuda esta pessoa que está assistindo a crer. Firma ela, Senhor. Firma ela na tua palavra, nos seus passos. Alivia a sua ansiedade, cura o seu corpo. Prospera, Senhor, o seu caminho, Pai. Eu a consagro e apresento a cada um que vai assistir esse vídeo, que vai compartilhar, Pai. Que sejam abençoados, sejam tocados agora pelo teu poder, pela tua graça e pela tua unção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você fique na paz e até o próximo vídeo. Curta a nossa página, compartilhe, convide os seus amigos no grupo do WhatsApp, Acertando o Alvo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.